Oi, gente, boa noite, tudo bem? Hoje é o dia 3 de março de 2022 e eu tô aqui no meu terceiro vídeo do meu desafio dos 31 dias. E ontem eu já tinha dado um spoiler, né? Que hoje eu ia continuar com o livro Evolução Espiritual na Prática, que eu super indico. Então, quem não assistiu o vídeo de ontem, o vídeo 2, corre lá e assiste, tá bem legal. Tô muito feliz, viu, com o retorno de vocês, de saber que de alguma forma eu tô conseguindo ajudar. Algumas pessoas falando, nossa, eu precisava muito ouvir isso, recebi, é meu aniversário, eu recebi isso como um presente, fico muito feliz, viu, gente? Eu não sou nada. Aqui quem vos fala é uma pessoa imperfeita, que tá todo dia batalhando, lutando contra as minhas próprias imperfeições, né? Isso já basta, não é fácil não. Bom, ontem eu dei um spoiler, que eu ia continuar falando do tema reencarnação, que é um tema que eu gosto muito, né? E o livro aqui, continuando, o tema é o seguinte, entendendo a reencarnação. E aí ele começa logo com uma pergunta, será mesmo que em apenas uma passagem aqui pela Terra, aprenderíamos a amar e a perdoar? Podemos ir por paraíso, ele colocar em aspas, cheio de emoções mal resolvidas? Se no universo semelhante atrai semelhante, nós seríamos compatíveis com o divino? Vocês acreditam que hoje nós somos compatíveis com Deus? Com todas essas imperfeições, né, que a gente carrega dentro da gente? Vocês acreditam que nós somos compatíveis hoje? Se você morresse hoje. Eu não, eu tenho muito a melhorar. E aí o livro continua, conhecemos muitas pessoas que já estão conscientes disso, né? Que nós somos uma somatória de todas essas experiências que nós já vivemos aqui outras vezes, né? Aliás, até uma internauta me mandou uma mensagem, Samantha, isso tudo faz tanto sentido pra mim, mas lá no fundo fica aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? Não deixando eu acreditar. Não deixando tipo, não acredita nisso não. Ela fala, poxa, eu quero muito ter forças para continuar, porque eu gosto muito do assunto. Eu falei para ela, minha amiga, nós somos livres para pensar, né? E para escolher o nosso caminho. Então estude, busque, né? Tire as correntes e busque, tá bom? Não tem pecado nenhum nisso. E, enfim, aí tá falando que a gente conhece já muitas pessoas que estão conscientes, né? Que somos uma somatória aí de várias vidas. Porém, o livro esclarece que muitas dessas pessoas, por mais que elas tenham essa consciência, elas se confundem achando que elas não precisam, que essa aqui vai ser a última passagem, que elas não vão precisar voltar mais, né? A Terra, gente, é uma escola, né? E aqui a gente vai evoluindo à medida que nós vamos conseguindo dominar essa nossa, como é que eles colocam aqui? Dominar a nossa personalidade inferior. Então as coisas, os acontecimentos do nosso dia a dia, eles vão mexendo com a gente, para que a gente vão trazendo à tona diversos sentimentos, né? Emoções, medos, frustrações, enfim, para que a gente consiga dominar essas nossas emoções inferiores, né? E a gente precisa experimentar essas situações, a gente precisa conviver com as pessoas, né? Se você for hoje para uma ilha deserta e ficar lá sozinho, você sozinho não vai conseguir experimentar, sabe, muitas dessas emoções que a gente só consegue convivendo, né? E não é fácil, você já sabe que não, né? E aí tem uma pergunta aqui. Perguntamos, se existe ódio, mágoa, raiva, insegurança, dúvida, mágoa, medo, pessimismo e tristeza no céu, ou paraíso, colocar aqui, ou o nome que você queira dar, você acredita que sim, que existe tudo isso no céu? Nós acreditamos que não, o livro diz. Portanto, só transcendem essa necessidade, ou seja, só não precisa mais voltar aqui quem eliminar por completo esses aspectos inferiores. Já pensou? E aí, tá falando assim, se você já ainda tem mágoa, raiva, tristeza dentro de você, isso é super normal que você tenha, né? Só que assim,
é normal que tenha e é normal que você esteja aqui na Terra justamente para curar isso, né? Por quê? Porque esse ambiente terreno, terra, tem muita mais afinidade do que o paraíso. Se você viver, a gente estivesse hoje no paraíso, ia ser muito mais difícil a gente conseguir, né, lidar com esses nossos sentimentos. Porque tá no paraíso, né, menos adversidades, crime, violência. Então a gente não vai colocar para fora aquilo que a gente precisa trabalhar, né? Aí eles dizem assim: por isso novamente perguntamos, o livro insiste, uma só existência seria possível para evoluirmos a um nível no qual as inferioridades não existissem mais, não existiriam mais? Vocês acreditam que em uma única vida, vamos ser sinceros, gente, a gente consegue trabalhar tudo isso e virar um anjinho, subir direto para o céu? Cremos que seja impossível, o livro diz, exceto no caso de alguns avatares. Ele coloca aqui no rodapé: emissário celeste, representante de Deus na Terra, Jesus, Buda, Krishna, enfim, eles citam diversos avatares, né, divinos, que já vieram, né, enfim, e com certeza a gente percebe uma evolução muito maior do que a nossa, né. Mas por via das dúvidas, o livro fala, se você está lendo esse livro e considera que já alcançou esse nível, que você já transcendeu essas limitações, pedimos a gentileza de entrar em contato para que possamos conversar. Se você é puro, completamente angelical, humildemente lhe pedimos, por favor, entre em contato. Queremos muito conhecê-lo. Gente, esse livro é demais. As palavras são muito claras, né? É muito simples o linguajar do livro. Mas, enfim, a nossa alma é como um cristal bruto, o livro exemplifica, que vai sendo lapidado e polido, vida após vida, até chegar o dia em que seu brilho e beleza serão reluzentes, naturalmente virão à tona. Uau! Muitos seres espertos, o livro fala, né? Já estão caminhando a passos largos nessa busca por iluminação. A gente vê cada vez mais, não é, gente? Pessoas buscando Chega um momento da vida que muitas pessoas estão entrando numa crise existencial, tipo, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? O que é esse meu trabalho? Eu não gosto mais disso. Quantas e quantas pessoas a gente está vendo que está acontecendo isso, né? De repente não gosta mais da profissão, sei lá, quer mudar radical, enfim. Aqui eles estão falando que muitos seres já estão a passos largos, né, dessa busca por iluminação. Mas outros, a maioria das pessoas, o livro alerta, né, estão completamente alienados dessa necessidade. Ou seja, são pessoas que estão aqui pensando que é para vir para comer, beber, dormir, farriar e não param para pensar no significado da vida, né? Então eu falo que quando acontece alguma coisa assim, a morte, por exemplo, né, é a hora que a pessoa dá aquele chacoalhão e acorda para a realidade, né? Essas pessoas, o livro até fala, né, que além dessas pessoas estarem alienadas, não pensarem nisso, infelizmente elas ainda estão se sujando cada vez mais. Ou seja, elas vêm com uma mochila nas costas, cheia de coisas para resolver, e ao invés de elas voltarem com a mochila mais vazia, elas voltam com 2, 3 mochilas, voltam mais pesadas ainda, né? Aí o livro fala aqui, olha, o termo e a natureza da reencarnação não pertencem a essa ou aquela religião, a filosofia ou a doutrina religiosa. Faz parte da essência da nossa natureza. Olha que legal. Mas por que as religiões surgiram então, né? As religiões surgiram pela necessidade que a humanidade tem de conhecer a Deus e suas leis. Isso a humanidade sempre teve essa necessidade, né? E por isso foram criadas estruturas religiosas, cada uma criou um método, né, para se organizar na busca desse conhecimento. Só que as religiões foram criadas pelo homem, o livro adverte. Homens comuns,
que todos sabemos que nunca estiveram livres do ego, da vaidade, da ignorância, enfim, sempre foram passíveis de erros, assim como qualquer um de nós. Ninguém está isento disso, ao menos um de vocês sejam esse que ele citou aqui no livro, que vai entrar em contato com eles, tá bom? Para dizer que você já é angelical. Mas enfim, então esses homens sempre foram passíveis de erros, né? E esses erros sempre geraram consequências. Mas sempre foi isso, né, na nossa história. Essas consequências foram capazes de influenciar e comprometer, inclusive, o entendimento dos fiéis, tá? Aí eles citam até aqui, gente, olha, eu até já tinha comentado isso com vocês. Tanto essa afirmação é real, o livro diz, que a própria Bíblia, uma bússola, né, para diversas religiões, principalmente para as religiões ocidentais, a Bíblia foi alterada no ano de 553 depois de Cristo, após as determinações do Concílio de Constantinopla. Aí ele colocou aqui uma informação do rodapé, que foi uma reunião com bispos, canos, enfim, né? Então ela foi alterada após as determinações desse concílio, e desde então a reencarnação e as suas referências elas foram retiradas do livro sagrado, né? Então, para quem acredita assim ao pé da letra, né, quando você pega, a gente percebe, né, que tem diferença de Bíblia, dependendo da religião que você vá, que você frequente, você vai perceber uma diferença nas Bíblias. Por quê? Né? Não deveria existir isso, mas enfim. A personalidade, gente, ela não é construída na infância, né? Então o livro acaba entrando agora num tema, né, diferente. Se assim fosse, né? Se a nossa personalidade ela fosse construída na infância, os filhos de um mesmo pai, de uma mesma mãe, né, criados nas mesmas regras, com os mesmos cuidados, com a mesma educação, por que eles são tão diferentes? Alguém consegue explicar se não for dessa forma, se não for pela reencarnação? Por quê? Né? Essa constatação mostra uma das grandes evidências para todos que constatam a reencarnação no dia a dia, as diferenças, gente, né? As almas buscadoras dessa consciência espiritual não mais acreditam na existência de um Deus que castiga, que faz da vida de uns histórias de sucesso e alegrias, enquanto a vida de outros experiências de dor e sofrimento, né? Então, quem procura realmente essa consciência espiritual, né? Quem corre atrás disso já não acredita mais nesse Deus punitivo. Começa a pensar diferente. Por que as diferenças? Olha os próprios filhos. Poxa, por que eu criei? São tão diferentes, né? E são mesmo. A gente sabe disso, né? Então, é um momento que você começa a buscar respostas. Só não busca quem não quer, né? No momento que o ser humano reconhece que a infância não é o começo e a morte não é o fim, as condições limitantes de uma só existência desaparecem. O corpo físico mostra que, embora ele tenha uma grande importância, não é ele quem carrega a chave da cura. Olha só, da cura de muitas doenças conhecidas como crônicas. Simplesmente pelo fato de que o corpo físico é o veículo que cada ser humano tem em uma existência física. Ele é o carro só que a gente dirige, né? Ele é perecível, ele tem um prazo de validade. Então, resiste eternamente a alma, né? O corpo não resiste, ele tem um prazo de validade, mas a alma, o livro está falando aqui, resiste eternamente como um disco rígido de computador, que registra ali todas as impressões e acontecimentos que essa alma viveu. Gente, eu acho isso tão lindo, eu acho que isso tão verdade, porque é isso, dentro da gente, do nosso ser, fica registrado tudo que a gente já viveu. Não tem outra forma da gente explicar as diferenças. Não tem outra forma, sem achar Deus injusto. Não é verdade? Não tem outra forma. Por quê que as pessoas são tão diferentes? E aí o livro continua. Algumas crianças têm facilidade incrível em artes, já outras em tecnologia, sem nunca terem tido acesso a isso ou a qualquer tipo de treinamento. Como se explica isso, gente?
né? Então aí muitas pessoas falam, que sorte, nasceu superdotado. E isso? Se existe alguém que nasceu superdotado, que teve tanta sorte, quer dizer que Deus privilegiou? Não, obviamente que não. Então me explica de outra forma. Como que isso acontece? Por quê? Então assim, a criança não é uma criança. Ela é um espírito com corpo de criança, que carrega na sua essência os seus traços de personalidade, sejam eles positivos, sejam eles negativos. Isso explica também alguns medos nas crianças, sentimentos ruins, padrões de comportamento negativo, sem nenhuma causa, os pais não sabem o que está acontecendo, como lidar, né? Sem que haja uma explicação física. Então assim, por isso que eu falo que quando a gente entende a reencarnação, muitas coisas passam a fazer sentido. Olha, só que o livro ele já falou, né? Dessas aptidões, né? Dessas diferenças, inclusive até das doenças. Poxa, por que essa doença degenerativa? Por que essa doença, né? Muitas doenças se manifestam nas pessoas, quando chega no físico já está na alma, gente. Tem alguma coisa ali, já guardado, já gravado, né? A mágoa e o medo, eles não foram criados pelos pais ou qualquer pessoa, foram revelados. Continuando falando das crianças, né? Porque já existiam na alma dessas crianças, né? E tudo isso não morre com o corpo físico. As características individuais do nosso modo de agir, do nosso modo de reagir, são as tendências que já trazemos latentes conosco. E aí, no confronto das adversidades do nosso dia a dia, essas nossas tendências, elas começam a se manifestar. Elas já nascem com a gente, né? Nós não formamos uma personalidade, nós a revelamos. Vocês já viram falar que as crianças, a partir dos 7 anos de idade, né, mais ou menos, começam a revelar a personalidade delas? Muda. Já começa a falar, não gosto disso, não quero. A Lolo tá um pouquinho assim com algumas coisas, sabe? E aí, qual que é a função dos pais? É corrigir essas más tendências, sabe? A gente tem que estar esperto. Poxa, o meu filho, ele tá tendo tendência a isso, eu sou pai, eu tô aqui para corrigir, então a gente tem que ficar atento, né? É melhor jogar pro alto, falar, não sei por que essa criança tá desse jeito, pra quem puxou? Quantas vezes a gente escuta, né? Não sei pra quem puxou essa criatura. E é assim, normal, é assim com a gente também, né? E assim, nós vamos reencarnando, mudando os nossos corpos físicos de acordo com os aprendizados necessários. De acordo com a lição que a gente tem que aprender aqui, a gente vem como mulher, a gente vem como homem, não é verdade? Então, ou se vem como homem e não quer ser homem, a gente já sabe, né? Então, assim, isso tudo tem explicação quando você entende a reencarnação. Quando acontece algo, né, que a pessoa demonstra raiva, não foi aquele acontecimento que causou a raiva já estava dentro da pessoa, entenderam? E aí aquele acontecimento só acende, né? Então, quer dizer, o sentimento não foi criado, ele foi revelado, ele foi aflorado, né? A maior barreira que qualquer pessoa que procura uma cura para uma doença, a maior barreira que uma pessoa pode encontrar é atribuir a origem desses seus sofrimentos, dessas suas dores, a fatos ocorridos na infância ou no decorrer da sua vida. Então muitas pessoas falam, eu sou assim porque na minha infância eu sofri isso, né? Minha mãe falava muito isso, algumas coisas pra mim. Eu sou assim porque tal coisa aconteceu comigo, né? Então assim, a morte de alguém, o livro faz aqui, eu até risquei aqui bem grandão pra falar pra vocês. A morte de alguém, abuso sexual, distrato, agressão, entre tantas outras atrocidades, nunca foram as reais causadoras da dor de ninguém. O livro diz: tais situações são traumáticas e dolorosas, inquestionavelmente. No entanto, revelam-se como agentes naturais que existem para produzir a cura da alma, a elevação da consciência ou a reforma íntima. Em outras palavras, são acontecimentos necessários para produzir mudanças positivas, né, no karma.
Se a pessoa não entende, culpa os acontecimentos, as pessoas, fica se rotulando como vítima, afundando num mar de dor e sofrimento, ela vai atrasar muito mais a sua evolução espiritual. Então aqui nessa parte do livro a gente entende por que muitas pessoas passam alguns sofrimentos e outras não. Sabe? A gente vê tantas coisas acontecendo, gente, diferente, né? Por que aquela pessoa está passando por isso? Porque isso é necessário. As coisas não acontecem por acaso. Então, quando você cria essa confiança com o Criador, você compreende isso, que nada é por acaso. Sabe? E aí, só porque aquela pessoa tá... Tem que tomar cuidado com isso também. Só porque aquela pessoa está passando por isso, eu não vou ajudar. Problema dela, ela tem que... Não é isso. Né? Tudo bem que seja problema dela, mas a gente está aqui para tentar ajudar, sabe? Você pode até não passar dor pela pessoa, mas você está aqui para ser solidário, né? Para ter empatia, para ajudar no que for possível. Não é assim, senão a gente ia ficar tudo frio. Tem que acontecer mesmo, se vira. Você que buscou, você que deve ter feito alguma coisa, a gente não pode julgar. Todos aqui estamos na mesma escola e isso não é um bom sinal, estamos aqui ainda. Tá bom? Então por isso que eu falo, quem já foi embora, né? É assim, de morte natural, obviamente. Foi na hora certa, gente. E com certeza tá melhor que a gente aqui, né? Então o livro diz: devemos nos libertar das ilusões e assumir firmemente a nossa responsabilidade de busca por evolução. Sempre foi e sempre será responsabilidade nossa. Nossa responsabilidade. Não joga sua responsabilidade para Deus, não joga sua responsabilidade para ninguém. A responsabilidade da sua vida é sua. Se você hoje está passando alguma dificuldade, você quiser se afundar, ficar aí no seu quarto dormindo, chorando, se fazendo de vítima, não vai adiantar. Você só vai piorar as coisas. Não estou falando que é fácil, não é. E aqui quem vos fala é uma pessoa que enfrentou o auge da dor na minha vida. E eu tinha a opção de ou andar, ou levantar e seguir, ou ficar ali chorando e morrer. Então, algumas coisas acontecem na nossa vida e não adianta querer fazer birra com Deus. Cruzar os braços e falou, também vou ficar aqui no meu quarto, vou ficar sem comer. Sabe, não vai adiantar. Não vai adiantar. Então, nessa hora a gente tem que ser inteligente, sabe? Olha a sua volta, sabe? Papai e mamãe, se vocês perderam um filhinho, assim como eu. Sabe, a gente não tem nem o direito de morrer, sabe? Você tem marido, você tem esposa, você tem seus familiares, tem outros filhos para você cuidar, sabe? Segura a onda. E ao invés de você se fazer de vítima, tenta compreender a situação, sabe? Tenta pegar essa situação e falar, peraí, pega um caderno, anota, fala, peraí, vamos lá. Poxa, né, eu não fiz nada, né? Eu sou uma pessoa boa, tal, eu fiz tudo certo. Por que será que aconteceu? Vai buscar a resposta. Vai procurar, levanta dessa cama, não vai adiantar, não vai adiantar. Procura conhecer pessoas, sabe, pessoas que te elevem seu astral, que falem coisas boas, não aceite crítica, deixa entrar por um ouvido e sai por outro, busca o seu caminho sem preconceito, vai estudar, vai ler, tem tanta coisa, gente. Nossa, eu sou consumidora de livros, eu adoro. Eu vou continuar, tá, senão... E aqui o livro entra assim, numa parte que é a lei do esquecimento. Então assim, por que se a gente veio aqui e vivemos várias vidas, somos projetos de várias vidas, por que o esquecimento? Por que a gente não lembra? Qual que é o sentido de não lembrar, né? Essa é uma lei, o livro diz, especialmente conduzida para que o uso do livre-arbítrio não seja influenciado por nossas recordações de vidas passadas. É para ter neutralidade para você recomeçar. Se a gente tivesse lembranças, essas lembranças poderiam aumentar ainda mais os nossos conflitos. A lei do esquecimento permite que em nossa família convivam patrões e empregados do passado, muitas vezes como marido e mulher. Assassinos e assassinados de outrora surgem como irmãos, pai e filho. É a finalidade de harmonizar os seus conflitos e erros do passado. Olha só, gente, como que seria, eu falo que a família é o palco ideal para essa nossa evolução, né? Como que seria você conviver hoje, olhar para o seu filho e saber
que ele foi um assassino, que ele te matou noutra vida? Seria fácil para você? Ou vice-versa, vamos inverter. Imagina que você tenha matado o seu pai numa outra vida. É um absurdo hoje para você? No passado pode não ter sido. Você tenha matado o seu pai, certo? E ele voltou agora como seu filho, para você amá-lo, né? E você tem um amor incondicional pelo seu filho. Você faz tudo, você dá sua vida pelo seu filho, né? E você percebe às vezes o seu filho bravo com você, tendo atitudes com você que você não entende. Quantos pais a gente ouve falando, nossa, que o filho odeia o pai, odeia a mãe. Isso com certeza tem um resquício de passado aí, né? Ele até não lembra, não sabe por quê, mas às vezes tem um resquício aí. Então como que seria para você saber disso? Poxa, eu matei meu filho, caramba, meu pai hoje ele nasceu como meu filho. Aí seu filho ia fazer uma birra, você ia repreender ele para ensinar, você ia falar, eu não vou repreender não, já fiz tanta coisa para ele, poxa, matei ele noutra vida. Não filho, pode fazer, a mamãe deixa. Vocês entendem que não ia funcionar? Não ia funcionar. A gente não tem, como que eu posso dizer, sabedoria, não teria sabedoria para lidar com isso. Sabe? As coisas não iam andar naturalmente. A gente ia fazer porque alguém fez, ia deixar de fazer porque alguém não fez, entendeu? Nós somos assim. Vocês sabem que nós somos assim. Então, por isso que existe a lei do esquecimento. A lei do esquecimento é uma dádiva que Deus nos deu, nos concedeu. Então, a gente vem aqui, e reseta. Né? Então por isso que muitas crianças, gente, até determinada idade ainda lembram, viu, de algumas coisas, falam algumas coisas, e vocês vão saber também, às vezes você vai em algum lugar, você acha que você já veio, já vim aqui, se já não tiveram impressão, ou vocês encontram alguma pessoa, poxa, eu já conheci aquela pessoa em algum lugar, pois é, com certeza isso não é à toa, né? Olha só que legal essa frase, se quiser conhecer o seu passado, olhe a sua vida presente. Se quiser conhecer o futuro, olhe o presente. É de Gautama Buda. Nós somos simplesmente, gente, nós somos a continuação de tudo que já nos ocorreu, né? Mas o conhecimento adquirido, nós adquirimos esse conhecimento durante as experiências que vivemos, né? E essas experiências vão sendo acumuladas no acervo da nossa alma, que nem a gente já falou, fazendo parte, então, da nossa personalidade, né? Aí aqui o livro pergunta, se você quiser saber qual é a influência das suas vidas passadas na sua existência atual, olhe-se no espelho. Pois é. Você quer saber se você tem alguma influência da sua vida passada? Se olha no espelho. Consulte o seu ser interior, o livro diz. Avalie suas emoções, pensamentos, seus sentimentos, seus dons, sua vocação, seu nível de consciência foram construídos ao longo das inúmeras vidas que você experimentou no plano físico, né? A gente às vezes acontece algumas coisas, a gente tem algum jeitinho de ser, algumas coisas que a gente faz que a gente fala, poxa vida, né? Por quê? E a gente percebe tendências até em família, né? Familiares que repetem os mesmos padrões, né? E a gente também fala, poxa vida, né? Já ouvi em outra vida eu devia ter sido uma palhaça de circo, sei lá. Uma pessoa que faz muita palhaçada, né? Poxa, em outra vida eu devia ter sido, né, muito pobre mesmo, né? Ou muito rica, por isso que eu sou pobre. Então a gente vê muitas pessoas fazendo isso, né? E a gente percebe mesmo, né? Por que as diferenças sociais? Porque outras pessoas estão aí milionárias, achando que são privilegiadas, obviamente que tem todo um esforço aí, né? Para grande parte. Mas assim, estão milionárias e não imaginam a responsabilidade que é isso, gente. Você ter dinheiro em mãos. Não imagina. Porque se você se sentir privilegiado, né, a ponto de você não querer ajudar ninguém, não querer fazer nada, isso talvez você não tenha tido isso numa outra vida e hoje você tem e você muitas vezes não sabe usar. Você não ajuda, então você pode ter certeza que tudo isso tá lá, vai ser cobrado de você, não por Deus, né? Por você mesmo. De repente você veio aqui para curar alguma coisa, né, em relação ao dinheiro e você não vai conseguir se você não se policiar. Da mesma forma, a escassez,
né? Você percebe pessoas que trabalham, se matam e não conseguem, estão sempre ali na pendura, né? Vamos dizer, tá sempre ali. E aí a pessoa fala, poxa, por que eu não consigo? Pode ser, talvez, que essa pessoa tenha tido muitas condições na vida, em uma outra vida, né? E aí ela veio hoje com pouco dinheiro, veio com escassez. Não quer dizer que não possa mudar, tá bom? Ah, por isso então eu vou ficar assim, não vou fazer nada, não é isso. Mas assim, a gente começa, é aquilo que o livro falou, se olha no espelho, analisa a sua vida, né? Verifica primeiro o que você está fazendo de errado, ao invés de culpar a vida, né? Ficar culpando o passado. Verifica se você não pode mudar alguma conduta, né? Nós atraímos muitas vezes, né, gente? Tudo. Muitas vezes não, a gente atrai tudo pra gente, né? As coisas boas, as coisas ruins. Eu separei agora aqui uma pergunta só para finalizar o vídeo, já tá com meia hora, meu Deus. O livro fala assim, por que para algumas pessoas é tão difícil acreditar em reencarnação? Então é uma pergunta que o livro responde. Porque, principalmente aqui no Ocidente, nós fomos educados em uma cultura não reencarnacionista, ou seja, que não acredita na reencarnação, na sua maioria, né? Essa cultura se formou sob forte influência das escritas sagradas como a Bíblia. Já é um fato conhecido da história, né, que a Bíblia foi alterada, tanto por interesses quanto por erros naturais dos processos de tradução em várias línguas. Vocês já imaginaram? Acho que a Bíblia foi o livro mais traduzido do mundo. Gente, uma vírgula que você traduz diferente muda tudo, muda todo o sentido. Imagina a dificuldade dessa tradução para idiomas, para dar o mesmo sentido, não é? Até o inglês mesmo, às vezes a gente lê um texto em inglês, fica totalmente sem sentido para a gente, né? Para o português. Então, assim, imagina a dificuldade e a quantidade de erros. Então, quem se apega à letra, pega ali na letra, ó, essa vírgula não, tem uma vírgula aqui. Tenta entender o sentido da mensagem. Tá bom? Porque essa vírgula pode ser realmente que ela não estava ali e alguém colocou, né? Erroneamente. Continuando, tá? Na resposta. Mesmo assim, se lermos a Bíblia com uma visão reencarnacionista, encontraremos inúmeras referências à personalidade da alma imortal, às encarnações e às vidas passadas. Quando a sociedade ocidental formou seus valores espirituais, excluiu a reencarnação como uma lei natural. Assim, fomos educados para não acreditar nas existências cíclicas, nessas existências de ciclo, né? Com a liberdade de religião, com a expansão das nossas consciências, mais cedo ou mais tarde, essa verdade natural do universo vai se revelando como inquestionável. Tal é a lei. Como o sol que nasce e morre todos os dias, como o ciclo das chuvas, das plantas, dos ventos, nossa existência obedece à mesma lei. Uau, que lindo! Gente, olha, meia hora, 32 minutos de vídeo. Ai, gostei muito de falar desse assunto. Não vou dar spoiler, tá bom? Do vídeo seguinte. Mas eu vou dar um spoiler para vocês de um livro que eu tô preparando para fazer assim. Pode ser que eu faça ainda dentro desses 31 dias, ainda não sei, tá? Eu vou dar um spoiler de um livro que eu li, que é maravilhoso, ó. Nossos Filhos São Espíritos. Olha aqui. Todo grifadinho já li. Tô na segunda leitura, fazendo várias anotações. Eu aprendi muitas coisas nesse livro. Eu tenho certeza que todas as mamães que estão aí grávidas, papais de primeira viagem, né, que estão aí esperando, deveriam ler esse livro. Ele traz uma visão tão linda pra gente da vida. E aí, com certeza, dessa forma eu vou poder responder muitos questionamentos, né? As pessoas falam, ai, como que a aluna tão pequenininha poderia escrever, poderia mandar uma psicografia. Aliás, tenho dois vídeos de psicografia aí no meu canal, fossem aí que vocês acham. Então, assim, isso responde muitas perguntas, né, gente? Tudo isso que a gente conversou, que nós somos projetos de várias vidas, viu? Espero que vocês tenham gostado. Tô aqui, ó, no finalzinho do dia, gravando para vocês, e é tudo com muito carinho e respeito, tá bom? Um beijo grande, até amanhã, fiquem com Deus, boa noite.